Fala, meu bruxo, tudo tranquilo? Hoje eu vou mostrar para vocês como criar este gráfico de radar aqui no Power BI, que é mais utilizado para avaliações de atributo, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho a avaliação de atributo de um celular. Então, eu tenho celulares aqui em cima no meu filtro, né, de 1 a 5, e eu tenho os atributos aqui, por exemplo, câmera, usabilidade, desempenho, bateria, visual e por aí vai, tá? Nesse caso aqui são só esses 5, mas você poderia colocar outros aqui a mais. E por que que eu tenho dois gráficos aqui? Basicamente, a estrutura de criação deles são iguais, mas esse aqui é a forma correta que eu considero, tá? E esta aqui não é uma forma muito correta de se criar, que é normalmente as pessoas aprendem a criar dessa forma aqui, que eu vou mostrar para vocês durante essa aula aqui o porquê disso. Mas basicamente, o que que acontece quando você adiciona um filtro só? Basicamente fica igual, tá vendo? Ó, não muda nada. Só que quando eu adiciono dois filtros ao mesmo tempo, então, por exemplo, eu vou pegar esse celular 1 aqui e o celular 2, segurando o Ctrl, olha o que acontece. Aqui vira dois gráficos, que é isso que a gente quer, né? Comparar dois gráficos. E aqui continua um. Mas o que que ele fez aqui por trás? Basicamente, ele somou esses dois aqui e chegou neste visual aqui. Então, por isso que não é muito correto. Quando você está avaliando um só, não tem problema criar assim, tá? E é bem mais fácil do que criar dessa forma aqui, que a gente vai ter que utilizar a DAX. Mas normalmente a gente quer avaliar mais de um item por vez, né? Nesse caso aqui, celulares. Então é isso que eu vou mostrar para vocês na aula de hoje, beleza? Então bora lá, vamos criar esse gráfico de radar aqui. A primeira coisa que você vai precisar, tá, é estar logado na sua conta do Power BI Serviço, igual eu estou aqui, ó. Senão você não consegue criar este gráfico de radar aqui, porque esse gráfico é adicionado pela loja de visuais aqui que tem dentro do Power BI, tá? É gratuito, mas sem estar logado você não consegue acessar essa loja. Tranquilo? E agora eu vou adicionar uma base de dados, tá? Vou mostrar para vocês desde o zero, porque tem que fazer algumas modificações ali no Power Query em algumas situações. E é isso que eu quero mostrar para vocês, ó. Eu vou vir aqui em página inicial, obter dados, tá? Eu ia vir aqui em pasta de trabalho do Excel, porque eu estou trabalhando com Excel, mas caso você esteja trabalhando com uma outra base de dados, você pode escolher aqui normalmente. Vou escolher essa aqui, ó, pasta de trabalho do Excel, beleza? Eu vou clicar aqui, ó, a avaliação, que é a minha base de dados, tá? Abrir. E eu já vou mostrar para vocês o porquê que eu estou abrindo desde o zero para mostrar para vocês. Ó. Eu vou clicar aqui para adicionar a minha base de dados e vou clicar aqui em transformar dados. Tá? Vamos lá. Ó. Eu tenho duas bases de dados aqui dentro. Tá? Eu tenho esta aqui, que é a minha base de dados bruta. Eu não tenho que fazer praticamente nada nela. Tá? Então eu tenho aqui nas minhas colunas os celulares, as avaliações, né? Os atributos aqui em cima. Ó. Visual, desempenho, bateria, câmera e usabilidade. Por que que eu estou mostrando para vocês isso aqui? Porque normalmente é assim que vai vir sua base de dados. E se você tentar utilizar ela dessa forma que está aqui, ela não vai funcionar de maneira correta. Então essa aqui é a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, é alterar essa base de dados aqui. A gente vai ter que transpor essas colunas aqui em linhas, tá? E é bem simples de fazer isso, tá? Quem trabalha com Excel lá sabe que é bem chato. Mas basicamente o que que eu vou ter que fazer? Ó? Essa base de dados que eu acabei de colocar vai ter que ficar igual a essa daqui, ó, tá? E não tem segredo nenhum, tá? Já vou mostrar para vocês. Primeira coisa, só vou dar dois cliques aqui em cima dela, ó, trocar o nome, avaliação 2, vou chamar essa aqui de 2, tá? E o que que eu vou fazer? Ó? Eu vou ter que transpor todas essas outras colunas em linhas, tá? Caso a sua base não esteja assim, você pode pular essa parte, tá? Não tem problema nenhum. Mas no meu caso, eu vou transpor já para mostrar para vocês que normalmente a gente vê a base de dados assim, tá? Então eu vou clicar aqui na minha coluna celular, que é a coluna que eu quero manter no formato de linha, tá? E eu vou vir aqui em transformar, ó. E agora eu vou vir aqui, ó, transformar colunas em linhas, tá? E vou utilizar essa daqui, ó, transformar outras colunas em linhas. Ou seja, eu vou transformar todas essas outras colunas aqui em linhas, tá? Tem várias opções aqui que você pode escolher, mas nesses casos aqui funciona assim, ó. Beleza? Então, ó, só vou clicar aqui, ó, e pronto, ó. Ele já transpôs aqui as colunas para as linhas. Simples assim, tá? Mas eu queria mostrar isso aqui para vocês porque em algumas situações, se vem a base da forma que estava, você vai tentar fazer seu gráfico ali de radar e você não vai conseguir, que normalmente as pessoas não mostram isso aqui, tá? Tranquilo? Então eu vou vir aqui agora em página inicial, fechar e aplicar, tá? Só vou aguardar um pouquinho, ele vai carregar, ó, já carregou. Agora eu vou vir aqui em dados e minha base de dados já está aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa aqui, avaliação, minha base de dados que eu criei esses gráficos, eu vou modificar essa avaliação 2 para criar os novos gráficos do zero, beleza? Eu vou vir aqui em aula, que está em branco,
E agora eu vou adicionar o gráfico. Como que eu adiciono esse gráfico? Eu vou vir aqui nos visuais, ó, página iniciais, os visuais estão aqui, ó, vou clicar aqui, ó. No meu caso, tá, o visual de radar já está aqui, ó. Por quê? Eu já adicionei ele porque eu estava utilizando ali para mostrar para vocês. Caso você não tenha, tá, você vai ter que vir aqui, ó, obter mais visuais, ó. Clica aqui. E como eu disse, tá, se você não estiver logado, aqui você não vai conseguir entrar aqui nessa página. Ele vai pedir para você logar aqui, ó. Beleza? Ó, aqui dentro você vai vir em pesquisar, aí você vai escrever aqui, ó, radar. Existem algumas formas de radar, tá? Tem essas três aqui que são as mais utilizadas, mas eu sempre recomendo utilizar esse primeiro aqui, ó, que é da própria Microsoft e é mais fácil de trabalhar com eles, beleza? Esses outros aqui você pode utilizar também, mas daí você faz o teste aí. Basicamente a forma de formatar e adicionar os dados é igual esse da Microsoft, tá? Não muda praticamente nada. Só clicar aqui em cima, beleza? Vou clicar. No meu caso vai dar um errinho aqui, tá? Porque eu já adicionei. Você vai vir aqui em adicionar, ó, agora. E vai aparecer um erro para mim aqui, tá? De vocês ele vai adicionar normal, ó. Tá vendo? O relatório já contém uma cópia dessa versão, então no meu caso aqui eu não vou nem atualizar, só vou cancelar. De vocês ali vocês vão dar um OK e ela vai entrar, tá? Ela vai aparecer aqui, ó, igual tá o meu ali, ó, cancelar. Se vocês não virem ela aqui, é só clicar aqui, ó, tá? E ela sempre vai ficar aqui no final, ó. Então para adicionar é só clicar em cima. Vai aparecer aqui, ó, tá vendo, ó? Aí você ajusta aqui mais ou menos a medida. Ó, para mim já tá bom assim. Vou deixar do jeito que tá. Eu já tinha deixado um aqui, porque esse aqui já tá formatadinho para a gente ganhar tempo no segundo visual ali, para a gente não ficar tendo que fazer a formatação duas vezes, porque o pincel de formatação não funciona nesse visual aqui. Eu já tentei e não consegui utilizar ele. Então a gente teria que formatar duas vezes, tá? Então é por isso que eu tô fazendo assim, ó. Beleza? Agora vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima deste gráfico. Beleza? E eu vou vir aqui, ó. O que normalmente as pessoas vão fazer? Elas vão vir aqui em compilar. Na categoria aqui vou colocar o atributo. Beleza? E no eixo Y aqui vão colocar o valor, tá? O que é esse valor? É a somatória daquela coluna lá onde que tinha as avaliações, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês. Esse aqui não, né? Esse aqui é o antigo. Essa aqui, ó. Tá vendo esses valores aqui, ó? Então, basicamente, ele está somando todos esses valores aqui e aquele valor ali que está somado, tá? Então, eu vou vir aqui, voltar lá, ó, e vou jogar aqui dentro. E, basicamente, o gráfico de radar já está formado, ó, do jeito que está aqui. A única coisa que eu recomendaria fazer é vir aqui nessa setinha, ó, clica aqui e trocar aqui a soma por média. Visualmente não vai mudar nada, mas quando você coloca aqui em cima, ó, tá vendo que os valores ali, ó, 3.6, 3.6, ele vai ajustando, ó. Se você tivesse deixado soma, ia fazer literalmente uma soma, ó, 180, 180, 165, tá? Então só altera aqui, ó. Beleza? Então assim, se você estiver avaliando um item por vez e não se importar, você pode parar por aqui e utilizar esse tipo de gráfico aqui. Então, quando você mexer no filtro, tá? Só vou ter que alterar o valor do filtro aqui, porque eu estou utilizando outra tabela. Então, eu vou excluir, tá? O valor que está aqui dentro, ó. Então, só cliquei em cima do filtro, excluir aqui, mesma coisa aqui, vou excluir, tá? Eu vou adicionar agora o celular, só que dessa tabela nova. Se eu clicasse no filtro antigo ali, não ia acontecer nada, ó. Clicar aqui novamente, ó, celular. Só adicionei um filtro comum aqui em cima, ó, tá vendo? A segmentação de filtro, sem segredo nenhum. Beleza? Então, ó. Se eu clicar aqui, vai funcionar de boa. Só que se eu clicar em dois ao mesmo tempo, vai acontecer aquilo que eu comentei para vocês, ó. E basicamente ele vai tirar uma média do valor total aqui de todos os celulares, que normalmente não é isso que a gente quer. Beleza? Se você quer dessa forma, você pode parar por aqui. Agora, o que eu vou mostrar para vocês? Como sair deste gráfico aqui para chegar neste gráfico aqui, ó, tá? Aqui já vai envolver umas questões de DAX, então prestem bastante atenção. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, vou clicar aqui em cima, ó, em avaliação. Tá, botão direito, nova medida. E eu vou criar uma medida chamada m.celular, tá? Celular, vou deixar assim, igual. Esse m tá m de média. Então a média do celular, e vou usar essa função aqui, ó. Average. Esta função aqui, basicamente, ela vai tirar uma média dos seus valores.
Então, a primeira coisa que eu vou fazer, tá? Basicamente, você lembra aquela questão que eu apertei ali, vim ali, coloquei, tirei de soma e vim para média? Eu estou fazendo isso só aqui em DAX, tá? Só para facilitar a vida depois. Ó, então, eu vou escolher aqui a minha avaliação 2 valor, tá? Só vou clicar aqui em cima, fechar parênteses e estou tirando a média, fazendo a mesma coisa que eu fiz ali manual, só que dentro da medida de DAX. Vou clicar aqui, beleza? Ah, tá, ele deu um erro porque eu já tinha utilizado ali na tabela 1. Então, eu vou fechar aqui, ó, e vou chamar isso aqui de ME celular, para ficar diferente. Ó, beleza? Funcionou. Vou clicar aqui em cima do gráfico novamente. Eu vou tirar essa média de valor aqui que eu criei manual, tá? Clicando aqui. E vou adicionar esta que eu acabei de criar aqui, uma medida, né? Vai fazer a mesma função, ó. Aí você vai me dizer, ah, tá, por que eu tô fazendo isso se dá para fazer manual? Neste caso aqui não faria diferença realmente. Mas quando você está trabalhando no dia a dia, eu sempre recomendo criar uma medida, porque essa medida pode ser que você vai reutilizá-la novamente depois. Então, basicamente é por isso, tá? Então, é bom você criar esse costume já desde agora. Até aqui, não mudou nada. O que que a gente vai fazer a partir de agora que vai mudar? O que que acontece? Para fazer você conseguir colocar um gráfico em cima do outro aqui, você tem que criar uma medida para cada item. Tá? Existem outras formas de se fazer, mas essa aqui é a forma mais simples. Então a gente vai ter que criar uma medida DAX para cada celular. A vantagem é que é uma medida repetitiva. Então, basicamente, eu vou trocar o número de celular ali e vou fazer um copia e cola. Só a primeira que vai ser um pouquinho mais trabalhoso de ser criada. Então prestem atenção, tá? E já adiantando, eu recomendo que você utilize esse gráfico de radar quando você não tem muitos itens, tá? Por exemplo, aqui eu tenho 5, para mim já é o limite, tá? Se você vai trabalhar com 10, 15 em item, a não ser que você vai, tipo, comparar de 2 em 2, 3 em 3, não tem problema nenhum, tá? Mas se você colocar 10, 15 itens ao mesmo tempo aqui, você não vai entender nada do que está acontecendo no gráfico de radar. Tranquilo? Então vamos lá, o que que eu vou fazer a partir de agora, tá? Essa medida que eu acabei de criar, só criei para mostrar para vocês aqui, a gente não vai utilizar ela, tá? Só quando você está utilizando um gráfico por vez. Mas o que que eu vou fazer, ó? Eu vou vir aqui em avaliação 2, botão direito, nova medida, tá? Ou melhor, eu vou reutilizar essa medida aqui, ó, só vou clicar em cima dela e vou alterar aqui. Como eu não vou utilizar mais ela mesmo, então eu vou deixar assim, ó. me.celular, vou chamar de 1, por quê? Vai ser o celular 1, tá? Eu vou vir aqui, ó, vou apagar tudo isso aqui. Eu vou utilizar a average novamente, tá? Mas lá pro meio da função. Para vocês entenderem melhor, prefiro apagar e fazer desde o começo, ó. Eu vou chegar aqui, eu vou dar um Shift Enter, só para mim de descer de linha, tá? Eu vou apertar o Tab 2 vezes para vir para cá, beleza? Isso aqui é uma questão aqui de alinhamento, aqui de indentação, tá? É mais visual do que, vamos dizer assim, efetivamente vai mudar alguma coisa no cálculo aqui. Só para entender melhor aqui na hora de vocês estarem visualizando, ó. Eu vou chamar a Calculate, aqui dentro, tá? Calculate. Chamar ela, ó. E o que que ela pede, tá? A Calculate, ela pede uma expressão, que é basicamente um cálculo que ele vai executar, e ela vai pedir um filtro. E é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer um cálculo, que é basicamente a soma que eu acabei de fazer aqui, que eu apaguei agora há pouco para vocês. E eu quero fazer um filtro, ou seja, eu quero filtrar aquela soma só em cima do celular 1, tá? Eu não quero que esse filtro pegue outros celulares. Então é por isso que eu estou utilizando a Calculate. Beleza? Então vamos lá. Dentro da Calculate, eu vou apertar Shift Enter novamente. Vou vir para cá. Vou chamar a Average, tá? Se você não entende essa questão de indentação, tá? Eu vou deixar um vídeo aí explicando como que faz isso e o porquê. Você poderia colocar uma linha e colocar tudo isso aqui dentro de uma linha, tá? Mas com o tempo começa a ficar complicado de entender. Então é por isso que eu estou fazendo essas indentações aqui. Para quem nunca fez, no começo pode parecer um pouquinho mais complicado, tá? Mas conforme você vai fazendo aí, fica automático isso aqui, ó. Average, beleza? E valor, igual eu tinha feito aquela hora. Nesse caso aqui, avaliação 2, tá? Porque eu tenho duas tabelas ali, ó. Mesma coisa, ó. Vou fechar parênteses. Tranquilo? Vírgula. Agora eu vou colocar um filtro, ó. Vou dar um Shift Enter só para descer novamente. E vou chamar a função filter. Que é esta função aqui, ó. Beleza? Tab. E agora o que que a função filter pede? Ela pede uma tabela da qual eu quero fazer um filtro, que no meu caso aqui é essa avaliação 2, só vou clicar aqui em cima. Uma vírgula. E vai me pedir uma expressão de filtro, tá? Então, o que que eu quero filtrar dentro dessa tabela avaliação 2? Então, o que que eu quero filtrar? Eu vou chamar aqui
avaliação 2 novamente. Eu quero filtrar o celular, porque se lembra que o meu filtro aqui está em relação ao celular, tá? Se você tiver um filtro em relação a alguma outra coisa, essa função vai ser em relação a essa outra coisa que você vai fazer aí, tá? No meu caso aqui é celular. Ó, então, a celular, beleza? Agora eu vou dar um espaço, botar um igual aqui, tá? Não precisaria dar esse espaço, mas visualmente fica mais interessante. E eu vou colocar aqui, ó, o seguinte, ó, você abre aspas e vai escrever aqui celular, no meu caso, tá? Celular 1. O que eu tô fazendo, ó? Vai lá na minha tabela para mim, tá? E filtra só o celular 1, tá? E toma cuidado com isso aqui, ó, tem que estar exatamente escrito igual está aqui, ó. Celular 1 com maiúscula, com espaço entre o 1 aqui certinho. Se você colocar o C minúsculo aqui ou esquecer de colocar esse espaço, tá? Vai dar um erro. Já te adianto desde agora, beleza? Então tomem cuidado com isso. Ó. Vou fechar aqui o parêntese. Beleza? Fechou o parênteses da filter, tá? Eu vou dar um Shift Enter novamente e vou dar um Backspace, tá? Só para esse ponto aqui voltar para o nível da Calculate aqui, ó. Só por isso, beleza? E vou fechar o parênteses aqui e vou dar um Enter. Ó, a função já está funcionando. Até agora não mudou nada. Tranquilo? Vou fechar aqui para vocês, tá? Só vou cancelar aqui, mas não vai fechar a função, ó. Se eu apertar no celular 1, beleza. Agora, se eu apertar no 2, ó, ficou em branco. Por quê? Eu não tenho a medida do celular 2. Tranquilo? Vocês entenderam aqui? Então, basicamente, eu vou ter que fazer o quê? Pegar essa aqui e replicar para todos os outros celulares. Então, é isso que você vai ter que fazer aí no dia a dia, tá? Como eu disse, existem outras maneiras de fazer isso aqui, mas são maneiras que as fórmulas são um pouquinho mais complexas, então eu preferi ensinar assim, que é a forma mais simples de visualizar o entendimento dessa função aqui dentro do radar, ó. Beleza? Então, ó, eu vou copiar isso aqui para facilitar a vida. Vocês podem fazer exatamente a mesma coisa, ó. Ctrl C, tá? Aí você vem aqui de novo, ó, avaliação 2, botão direito, nova medida, cola aqui dentro. O que eu vou fazer? Eu só vou trocar agora, ó. Troca aqui, celular 2, troca aqui, celular 2. Já está funcionando, ó. Beleza? Se eu jogar aqui dentro, para vocês, ou aqui, né? Deixa eu soltar ela aqui, ó. Clicando aqui, ó. Não veio, ó. Vou pegar aqui e soltar aqui também. Vendo? Apareceu 1 e 2 ali, ó. Tá vendo? Só que agora, se eu colocar o 2, ó, ele altera. Antes ele não alterava, tá vendo? E o 3 ainda não existe. Então, ó, 1, se eu segurar o Ctrl e apertar no 2, ó. Beleza? Então, se você não fizer essa função DAX que eu tô mostrando para vocês, não vai conseguir fazer isso daqui, ó. Tá? Então, é isso que eu vou explicar para vocês, ó. Então, vamos lá de novo, ó. Ctrl C. Ctrl C não. Botão direito aqui, né? Nova medida. Agora sim, Ctrl C. Ctrl C, Ctrl V. A cabeça já tá falhando já. Ctrl V. Muda aqui para 3. Vem aqui 3, porque é o terceiro celular. Ó, Enter. Beleza? Botão direito novamente aqui, ó. Nova medida. Ctrl V. 4 e 4. Beleza? Enter. Agora vamos para o último ali, que é o 5, ó. Botão direito, nova medida. Agora aqui, 5 e 5. Só para mostrar para vocês que dá para fazer na mesma linha, tá? Eu vou tirar todos os espaços daqui e vou colocar na mesma linha, ó. Para quem ficou com dúvida aí que funciona, ó. Normalmente é isso aqui que as pessoas que estão começando fazem, né, ó. Só que visualmente fica muito poluído para mim, tá? Por isso que eu não gosto de fazer assim, ó. Se eu dar um Enter, você vai ver que funciona igual, muda nada, tá? Só que visualmente fica bem mais interessante deixar assim, tá? E vou soltar agora todos os valores aqui dentro. Ó, tenho 1 e 2, agora vamos lá. 3, 4, 5. Ó, agora eu tirei todos os filtros, ó. Tem todos os valores aqui, todos os gráficos um em cima do outro. Se você for segurando o Ctrl, você consegue adicionar os diferentes um em cima do outro. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou formatar isso aqui bem rapidamente. E eu vou fazer uma versão diferente aqui, tá? Só vou adicionar os dados de maneira diferente para vocês verem aqui o outro funcionamento, tá? Então vou clicar aqui em cima, ó. Vou minimizar isso aqui, que eu não vou utilizar mais. Vou vir aqui no formato, ó, que é esse pincel aqui. Fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui em tamanho e estilo, vou tirar essa tela de fundo, ó. Já vou deixar branco as letras ali, tá?
Título, que é essa partinha aqui que está em cima, eu vou tirar fora. Legenda, que está aqui também, eu vou tirar fora, que não me interessa. Vou vir aqui em rótulo de dados, ó, só vou deixar branco para melhorar a visualização. Isso aqui, tá? Branco. Assim, ó, já ficou bem mais interessante, né? E agora a gente vai ver algumas coisas aqui dentro, ó. Em cores dos dados, você pode trocar a cor aqui, tá? Então, neste caso aqui está aparecendo 3 porque eu estou selecionando só 3, ó. Mas se eu deixar todos ali aparecendo, ó, clicando aqui em cima, ó, então você pode ajustar a cor conforme a sua necessidade para cada um dos celulares aqui. Vou deixar assim, tá? Que não tem necessidade agora. Desenhar linhas. Basicamente eu estou colocando linhas aqui, caso vocês queiram, tá? Eu normalmente não utilizo isso aqui. Você pode ajustar a espessura da linha, tá? Às vezes é interessante quando você está trabalhando com muita informação, tá? Mas recomendo não utilizar. Fica mais bonito, né? Deixar desse jeito aqui, ó. E exibir configurações. Isso aqui normalmente eu não mexo também, ó. Mas basicamente é a posição aqui, ó. Tá vendo? Ó? Você consegue inverter as posições do gráfico aqui, norte-sul. Eu deixo assim. Normalmente não mexo aqui, não. E alterar eixo. Quando você altera o valor aqui, vai mexer na proporção aqui. Também não recomendo ficar mexendo nisso daqui. Beleza? Então, ó. Já está formatado. É bem simples formatar esse gráfico aqui. Não tem segredo nenhum você formatar ele. E ele já está funcional aqui, como eu disse para vocês. E o que eu quero mostrar aqui? Basicamente, só quero mostrar para vocês que dá para fazer algumas coisinhas diferentes. Então, se você clicar aqui em cima, ó, e vamos adicionar o dado de forma diferente. Ó. Então, eu vou vir aqui de novo em compilar, só que em relação a este gráfico aqui, né? E vou adicionar agora, em vez de adicionar atributo, ó, vou apertar aqui para vocês, ó, tá atributo e tá os eixos, né? 1 até 5, ó. Eu posso adicionar o celular aqui, ó, na categoria, em vez de adicionar o atributo. E aqui embaixo, ó, eu vou adicionando os atributos, ó. Então, se só tiver um atributo, só vai aparecer um celular aqui, ó, tá vendo? Ó? Não faz muito sentido na prática. Então, tomem cuidado na hora de adicionar aí, beleza? Ó, só tô alterando os filtros aqui, vocês podem ver que ficou só um ali, ó. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Clica aqui e vai adicionando os demais, ó. Então, 2 atributos, 3 atributos, 4 atributos e 5 atributos. Então, isso aqui é uma forma diferente de avaliar, né? Neste caso aqui, eu estou avaliando os pontos em relação aos celulares aqui. Então, você poderia simplesmente fazer na forma que está aqui, tá? Vai depender se você gosta de utilizar assim ou não gosta de utilizar assim, tá? Você poderia formatar ali para ficar o fundo também. Só deixei a formatação diferente para vocês verem também que é possível deixar assim, com ponto, caso você queira. Você pode deixar do jeito que está aqui, não tem problema nenhum. Até eu acho mais bonito. E é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. E voltando lá, vou tirar isso aqui também, antes para a gente fechar nossa aula. E colocar o valor, tá? Aqui, igual a gente tinha feito antes, ó. E vim aqui também em soma, né? Sempre tira a soma aqui e muda para média. Ou você faz a medida lá e só a medida única, né? Com a média igual eu fiz lá no começo da aula, também funciona aqui, ó. Então, basicamente, ele está fazendo o quê? Tirando uma média de todos os atributos do celular 5 colocando aqui, tirando uma média e colocando do celular 1 aqui, e por aí vai, ó. Só que você não pode colocar filtro aqui em cima, senão fica estranho. Então, normalmente eu recomendo você, neste caso aqui, não deixar filtro nenhum. Então, se você quiser trabalhar com uma média de atributo, por exemplo, a galera de RH pode utilizar isso aqui para avaliar um funcionário, vamos dizer assim, e algumas atribuições ali, aquelas avaliações semestrais que normalmente as empresas fazem, né? Você pode fazer isso aqui também, caso você queira. Então é isso aí, pessoal. É isso que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje, tá? Foi um pouquinho mais longa, mas eu queria mostrar para vocês com mais calma essas questões do DAX ali. E me desculpem nessas trocazinhas de palavra que às vezes eu cometo, tá? Minha cabeça não está muito boa hoje, está muito quente aqui no lugar que eu tô. Então, é isso aí que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje, beleza? Se vocês gostaram dessa aula, tá? Curte esse vídeo, se inscreve no canal aí para ajudar. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar aí nos comentários, tá? Que eu vou tentar tirar as dúvidas de vocês. Então é isso aí. Valeu, pessoal. Fui!